a diferença entre esforço e repetição e experimentação. É um outro ponto fundamental do profissional dos próximos anos. Tá? Alguns anos atrás foi lançado esse livro aqui chamado Fora de Série, Outliers. É um livro que é bastante recomendado, muita gente lê esse livro. Tá? E esse livro diz o seguinte, eles fizeram uma pesquisa, tá? E essa pesquisa indicou que os melhores profissionais em cada área são profissionais em que eles tinham um grande nível de dedicação àquele assunto. Então, você se dedicava. E eles chegaram no número mágico que era 10 mil horas. Tá? Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar disso. Tá? Isso é bastante usado no exterior. Eles dizem o seguinte, cara, você quer ser bom em alguma coisa? Você tem que dedicar 10 mil horas para o assunto. Se você dedicar 10 mil horas para esse assunto, você vai ser top nesse assunto. Então, por exemplo, eu quero ser o papa da inteligência artificial no Brasil. Eu tenho que dedicar 10 mil horas para isso. 10 mil horas para isso quer dizer 1.250 dias ou 3 anos e meio estudando 8 horas por dia durante todos os dias da semana. É bastante coisa, né, pessoal? É bastante coisa. Tá? 3 anos e meio, 8 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou ficar muito bom em alguma coisa. Tá? Então eles pegaram, por exemplo, esportistas de alto rendimento, por exemplo, o Michael Jordan. O Michael Jordan, uma parte do sucesso dele, né, porque tem questões biológicas, tem outras questões, mas assim, o Michael Jordan, ele não chegaria no nível que ele está se ele não tivesse lá no início da carreira dele uma dedicação mínima de 10 mil horas treinando basquete nas quadras da vizinhança dele. Um violinista profissional, por exemplo, ele tem que ter uma dedicação mínima de 10 mil horas. Antes das 10 mil horas, você não consegue tocar numa orquestra, você não vai ser um bom músico. Esse é o entendimento dessa teoria das 10 mil horas. Tá? Os Beatles, que além de serem um grupo de muito sucesso, eram muito bons profissionais, eram muito bons músicos, e eles se caracterizaram por ter uma interação muito boa entre os 4 tocando. Né? Antes dos Beatles fazerem sucesso, eles já tinham feito mais de 1.200 shows em casas de festas e bares em Londres, antes deles fazerem sucesso. 1.200 shows é mais do que esses artistas de pop hoje fazem a vida inteira. Tá? Então, se entende que eles já tinham mais de 10 mil horas de prática como grupo, antes deles fazerem o sucesso que eles viram. O Bill Gates, pessoal, que hoje está meio de canto aí nos negócios, mas promoveu uma grande revolução na história dos computadores, com o computador pessoal. Antes de ele fundar a Microsoft, disse que ele já tinha mais de 10 mil horas de dedicação à programação. Tá? O que é muito, pessoal, naquela época, porque na época, no início da década de 80, final da década de 70, as pessoas não tinham acesso a computadores. Ele tinha acesso ao computador porque o pai dele era da universidade. Então ele passou anos durante a infância dele indo para a universidade junto com o pai dele e programando, num momento em que ninguém tinha acesso ao computador. Quando ele fundou a Microsoft, ele e o sócio dele, eles já eram ases de programação, já entendiam tudo de computador. Tá? Então ele realmente promoveu uma diferenciação. Agora vem uma quebra dessa visão. Porque 10 mil horas, o que significa? Isso me lembra um pouco uma espécie de um bullying, eu não sei se vocês faziam isso quando estava no colégio, que você dizia assim que o determinado colega era muito esforçado. Ah, o fulano de tal é muito esforçado, ele se esforça muito. O 10 mil horas ele está um pouco vinculado isso ao esforço e repetição. Porém, foi feito um estudo científico há alguns anos atrás, tá? Ali está o do McNamara, ali em 2014 foi feito um estudo muito mais aprofundado dessa visão dos outliers, e eles pegaram várias áreas de conhecimento e fizeram um estudo para entender onde é que o esforço e a repetição impactava mais nas profissões das pessoas. O que eles identificaram? A área cinza que está ali, tá? A área cinza mais clara, é quantos por cento para cada área de negócio se entende que esforço e dedicação representam um sucesso. Tá? Então, por exemplo, para jogos, música e esportes, tá algo entre 18% e 25%. Então, 18% a 25% do seu sucesso, ou do quanto você é bom, vai estar proporcional a o quanto você se esforça, o quantas horas você dedica para isso. Então, por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol profissional. Tá? Eu posso ter nascido com o dom do futebol. Tá? Eu posso ser criativo com a bola, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Mas se eu não treinar, se eu não me esforçar, se eu não for no treino, eu não vou ser um jogador de futebol profissional.
A dedicação e o esforço no treino representam mais ou menos 20% nos esportes, por exemplo. Tá? É uma vantagem competitiva interessante, porque esses 20% pode fazer a diferença entre o cara que é amador e o cara que é profissional no assunto. O cara que é amador no violão e o cara que é profissional no violão. Tá? Essa dedicação ela faz a diferença nisso. Tá? Agora, se vocês forem olhar os itens da direita, educação e profissões em geral. A dedicação e o esforço representam muito pouco. 4% a 1%. Em termos de aprendizado e em termos de profissões como um todo. Por exemplo, inteligência artificial. Eu quero ser um as da inteligência artificial. Se eu ficar 3 anos e meio estudando durante 8 horas, todos os dias da semana, essa dedicação, o tempo de dedicação ao assunto vai representar 4% do meu possível sucesso. É muito pouco. Aí o pessoal foi descobrir por que essa diferença. Eu não sei se alguém já conseguiu ver a diferença entre o lado esquerdo e o lado direito. Tá? Quem conseguiu ver vai ganhar um prêmio virtual do Rafael. Tá? No lado vermelho, são áreas de conhecimento que mudam com frequência. No lado azul, onde tem uma coisa maior, são áreas em que muda pouco ao longo dos anos. As regras do futebol, pessoal. Há quantos tempos são as mesmas regras do futebol? Esse ano adicionaram o tal do VAR. Estão falando disso que eu ouço falar de usar a câmera há 20 anos. É muito lento a mudança. É muito devagar a mudança. As pessoas tocam violino, tocam violão como tocavam há 100 anos atrás. As técnicas são diferentes, mas assim, é uma prática constante. Não mudou o instrumento. Tá? Agora, se eu for me dedicar 8 horas por dia durante 3 anos e meio para estudar inteligência artificial, o que vai acontecer? No final de 3 anos e meio, vai ter mudado já. Aquilo que eu estudei já não vale mais. Porque o mundo está mudando. Está mudando muito rápido. Então o tempo de dedicação ele passa a não ser mais tão importante. E o que é o tempo de... o que se entende hoje para as nossas áreas, porque eu imagino que a maioria do pessoal que está aqui não é músico profissional, não é jogador de futebol profissional, não é esportista profissional. A gente está falando de experimentação. Experimentar, testar, passa a ser a nova grande métrica de sucesso, o diferencial de uma pessoa, aquele extra mile que se chama, o fim da corrida, aquele esforço a mais, aquele gás a mais que você dá, aquela diferença no mercado que você vai ter frente às outras pessoas. Tá? Hoje se fala, por exemplo, de 10 mil experimentos. É a pessoa que tem a capacidade de fazer 10 mil experimentos. O que é um experimento, pessoal? Então, vou trazer algumas frases aqui famosas. O Jeff Bezos, que é o presidente da Amazon, o fundador da Amazon, que hoje é a empresa de mais sucesso no mundo, né, ele diz o seguinte: nosso sucesso na Amazon é uma função de quantas experiências fazemos por ano, por mês, por semana e por dia. Está aqui o segredo da Amazon. O Mark Zuckerberg, fundador e presidente do Facebook. Em qualquer momento, não há apenas uma versão do Facebook em execução. Existem provavelmente 10 mil. Vocês sabiam que o meu Facebook do meu celular não é igual ao Facebook de vocês? E que não é igual ao Facebook do colega de vocês? Que o meu Uber não é igual ao Uber de vocês? O meu Uber pode ser inclusive de outra cor, que eu nem sei. Eu posso ter uma função no Uber que vocês não têm? Ou você pode ter uma função no Uber que eu não tenho? Por quê? Porque essas empresas estão o tempo todo testando recursos novos. Estão com um mindset de teste. E esse teste não é só de funcionalidade. Tá? Não é só de, o recurso que vai ter. Vou trazer um exemplo muito interessante. Reportagem da semana passada. Tá? Netflix testa plano mais caro e remoção de recurso mais barato. Depois vocês vão ter acesso ao link dessa reportagem aqui e leiam. Tá? É impressionante o que o Netflix está fazendo. Eles criaram um novo plano, mais caro. Hoje você paga 20 e poucos reais, ou 30 e poucos reais pelo plano mais caro. Eles criaram um plano mais caro, e esse plano tem 2 preços. Se eu não me engano, é R$ 49,90 e R$ 54,90. Qual é a diferença dos 2 planos? Não tem diferença, é o mesmo plano. Só que se eu acessar, Rafael, eu vou ver R$ 54,90. Se você acessar, você vai ver R$ 49,90. Pela mesma coisa. E o Netflix não está nem aí. Que absurdo, vou chamar o Procon, estão cobrando preço diferente para pessoa diferente. O Netflix não está nem aí. Tá? Ele diz o seguinte: a gente quer testar
quanto as pessoas estão dispostas a pagar pelo nosso serviço. Então, o que eles fazem? Eles enviam metade do tráfego deles por uma tabela de preço e a outra metade por outra tabela de preço, monitoram isso durante um período de tempo e eles entendem qual é a taxa de conversão disso e com isso eles definem o preço deles. Então, o preço, que é uma coisa fundamental para qualquer negócio, né, deixa de ser um teste místico e mágico e passa a ser um experimento. É um mindset de experimentação. É um mindset de testar as coisas e entender as coisas. E se entende hoje que o profissional que tem esse mindset é o profissional que vai fazer diferença no futuro. Tá? Esses aqui são alguns números de experimentos por ano que são executados em algumas empresas. Então você tem ali, por exemplo, a Amazon com quase 2.000 experimentos por ano, o Facebook mais de 100.000 experimentos por ano, a Procter & Gamble, que nem é uma empresa de bens digitais, né? Uma empresa de bens materiais, físicos, quase 7.000 experimentos por ano que são realizados dentro da sua empresa. São testes pequenos e eles não têm vergonha de fazer experimentos, pessoal. Porque muitas outras empresas teriam vergonha de disponibilizar tabelas de preços diferentes para os clientes online. Você teria vergonha de fazer isso, que eu sei. Né? O Netflix não está nem um pouco preocupado com isso e está fazendo isso e está tendo o sucesso que tem. Tá? Algumas coisas sobre experimentos. 50% dos experimentos eles falham totalmente. Então, quando você vai fazer um experimento, a possibilidade que você vai ter, que você não vai usar nada desse experimento aqui é 50%. Tá? Pode ser que eu faça um teste e isso aqui não dê em nada. Tá? 50% das inovações são concebidas por 10% dos pesquisadores. Ou seja, entende-se hoje no mercado que metade das inovações e das coisas que são feitas, elas vêm de 10% das fontes. 10% das pessoas que estão trabalhando com inovação, que estão trabalhando com um mindset de criar novas coisas, geram 50% das inovações que nós trabalhamos no mesmo momento. Uma análise rápida dessa estatística poderia levar a gente a concluir, de novo, que essas 10% aqui são quem? Os gênios. Né? Então, ou seja, os gênios geram essas inovações. Porém, estudos científicos aqui, tem um livro chamado Roadmap to Success, Road to Success. Ele diz o seguinte, os superstars, que são as pessoas com um QI elevado, produzem tantas ideias ruins quanto todas as outras pessoas. Eles apenas produzem mais do que os outros. Ter muitas ideias, ou muitos projetos, ou muitos experimentos, significa que elas têm mais falhas, mas também mais sucessos. Vocês entenderam a diferença? Pessoal, vamos pegar o caso do Einstein. O Einstein com certeza era um gênio, tinha um QI elevadíssimo, né? E ele ficou conhecido do público pela teoria da relatividade. Antes dele produzir a teoria da relatividade, ele já tinha publicado mais de 250 artigos científicos em revistas sobre assuntos diversos. Alguns assuntos que inclusive se provaram falsos depois. Então, o Einstein, que é um gênio da nossa era, ele teve um número absurdo de falhas, de coisas que ele falou que não se provaram certas. Mas ele teve um volume, uma produção intelectual, uma produção de teste, de experimento, né, acima da média. Existem hoje algumas empresas, vamos pegar, por exemplo, a SpaceX, o Elon Musk, e toda a inovação que ele está fazendo. Olha a quantidade de experimentos que eles estão fazendo. Olha a quantidade de experimentos. É isso, e eles não têm vergonha de errar. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem esse mindset do erro, né, de errar, que é vergonhoso. E isso eu entendo que é um grande problema para a gente, tá, como país.